Aleluias, amados irmãos e amadas irmãs, glórias a Deus por mais um dia, mais um domingo que o Senhor nos deu, dia de Santa Ceia. Em algumas igrejas, aqui tivemos a Santa Ceia hoje, para a honra e glória do Senhor eu consegui ir ao culto. Tenho tido bastante dificuldades para ir aos cultos, mas graças ao Senhor eu consegui cear, para a honra e glória do Senhor. Meu amado irmão e minha amada irmã. Mas como eu sempre digo, eu não estou aqui para ficar glorificando as minhas lutas, não. Exaltado seja o Senhor que me dá graça para conseguir superar cada uma delas. Porque Ele é o meu pastor e nada me falta. Essa é a fé que Ele me deu pela sua palavra. Meu amado irmão e minha amada irmã, como foi o teu dia? Foi um domingo, o primeiro dia da semana, abertura de um novo ciclo. Ciclo que será uma bênção, eu tenho certeza. Dentro do propósito de Deus, com certeza. Dentro daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, como você está? Como você terminou a última semana, o último ciclo e abriu esse novo? Está animado? Está com fé? Está firmado na palavra do Senhor? Está ouvindo o Senhor falar contigo todos os dias? Tem tido relacionamento com Deus? Meu amado irmão e minha amada irmã, sem vida com Deus nós não conseguimos. Sem um relacionamento contínuo com Ele, nada dá certo. Nós nos sentimos vazios e desmotivados. E parece que as coisas vão ruindo e caindo das nossas mãos, entre os nossos dedos. Mas quando estamos firmados na palavra do Senhor, buscamos a intimidade do Senhor, buscamos nos aproximar ainda mais dEle, tudo toma o seu lugar. Tudo começa a fazer sentido, mesmo aquilo que parece confuso, complicado, difícil de se entender, toma o seu devido lugar e começa a fazer sentido num processo específico. Porque você está tendo um relacionamento com Deus. Porque quando você tem um relacionamento com aquele que é a essência da tua vida, isso faz a diferença para o processo, para como você enfrenta o processo. Isso vai te ajudar a crescer dentro do processo para chegar ao propósito, à plenitude. Mas, meu amado irmão, glórias a Deus, que nos dá a graça de abrir um novo ciclo. Como disse, tomando a ceia, sendo fortalecidos na sua graça, sendo fortalecidos na sua presença. Meu amado irmão, mas pergunto eu para vocês, amados irmãos e amadas irmãs, vocês estão tendo um contínuo relacionamento com o Pai? Porque como eu disse esses dias esse texto, e repito ele agora, a palavra de Deus diz: chegai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas o segredo é chegar-se a Deus. Se você se chegar a ele vai se chegar a você. Se você se aproximar dele, ele vai se aproximar de você. Porque é a reciprocidade em relação a Deus. Porque tudo que você oferece no reino tem retorno para você. Muitas vezes na vida, no ciclo da vida, na continuidade dos processos da vida, muitas vezes a reciprocidade não existe. A lei da semeadura é real, sim, com certeza. Mas tem coisas que a gente investe e não tem retorno. Ah, mas é injusto. É sim, é injusto. Mas é que tem solos que não são preparados para receber semente. E a gente insiste em plantar. Mas, amado irmão, como eu falei, nessa noite de domingo,
Glórias a Deus por tudo que o Senhor tem feito e dado a cada um de nós. Ele tem nos amadurecido, nos preparado, nos conduzido a um nível novo de maturidade, a um nível novo de entendimento. Ele tem nos conduzido a um novo nível nas nossas vidas em relação ao preparo para algo específico dentro do propósito que ele tem. Nós, como eu falei, a gente não entende muitas vezes o propósito de Deus e nem se posiciona para ele. Mas ele vai nos conduzindo, nos guiando, e vai chegar um momento em que o propósito se torna claro, óbvio para nós. E nós estaremos preparados para vivê-lo. Mas nós que temos que tomar a decisão. Deus não toma a decisão por você. E Deus não te obriga a nada. Ele tem um propósito para a tua vida, mas você tem que se colocar na posição para vivê-lo. Você tem se colocado na posição para viver aquilo que Deus tem para a tua vida? Deus tem o extraordinário. Deus tem a excelência. Isso eu tenho certeza na vida de todos. Eu tenho essa convicção. Só que cada um de uma maneira diferente. Num propósito específico dentro daquilo que ele tem. Mas quantos têm se colocado na posição para viver de fato aquilo que Deus quer? Aquilo que Deus tem para a vida de cada um? Quantos de nós temos nos posicionado para viver a plenitude daquilo que Deus quer para as nossas vidas? Meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele nos dá a oportunidade de obedecer. Ele nos dá a direção. Ele se revela a nós por meio da sua palavra. Mas o que acontece? Ele nos dá a direção, nos dá a base, nos dá a estrutura, nos dá maturidade, experiências necessárias para nos amadurecer, na verdade. Ele nos faz aprender, nos faz, até mesmo muitas vezes, entender aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Mas ainda assim, depende das nossas atitudes, das nossas escolhas. Porque você entender não significa que você vai fazer o que você deve fazer. Isso depende de você. Você faz a tua escolha. Eu vou falar diante de algumas situações bíblicas. Eu já citei também esse fato que eu vou citar agora, por exemplo. Quando os servos do Senhor, os discípulos, estavam no barco, no meio da tempestade no barco, e viram Jesus andando sobre as águas. E disseram, é um fantasma. E aí o Senhor falou, não, sou eu. E aí Pedro disse, se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Você entende que foi uma atitude que ele tomou. Ele não desafiou Jesus Cristo. Não. Ele colocou a fé dele em prática. Ele falou, não, então, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Porque ele sabia que se Jesus mandasse, ele podia ir. Na força dele, ele não conseguiria. Mas ele falou, me manda ir ter contigo. E Jesus falou, vem. E ele andou sobre as águas. Só que depois ele olhou para a circunstância. Ele olhou para o mar. Ele olhou para a tempestade. Ele tirou os olhos de Jesus. E quando tiramos os olhos do Senhor, a gente afunda. E Pedro afundou. E Jesus falou, homem de pequena fé, segurou ele, levantou ele no mar de novo ali e salvou a vida dele. Livrou ele naquele momento. Mas entenda, Deus tem um propósito na tua vida. Mas você tem que se posicionar para viver. Pedro andou sobre as águas, mas teve medo. Mas ainda assim, e os outros? Andaram? Não tiveram a experiência. Não tiveram a ousadia de Pedro. Eu não estou exaltando Pedro, eu estou usando como referência. Porque é isso que ele é, uma referência para nós. Nesse aspecto. Porque ele falou, Senhor, se é o Senhor, me manda ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E aí ele colocou a fé dele em prática e foi. Só que a fé dele oscilou.
Mas ainda assim ele andou sobre as águas. Ah, ele afundou, então eu não vou me firmar na... Eu falo para você. Ele foi o único que teve a ousadia de sair do barco. De falar pro Senhor, Senhor, me manda ir ter contigo. Os outros não fizeram. Ah, mas ele oscilou. Oscilou sim. Mas eu digo para você, quantas vezes nós não vacilamos, não oscilamos e não cedemos às dificuldades, nos rendemos a elas muitas vezes e acabamos afundando, como Pedro, no meio das circunstâncias, no meio das dificuldades, no meio das dívidas, no meio das lutas, dos problemas de saúde, no meio dos problemas, nos conflitos de família, nos conflitos nos relacionamentos, nos problemas no trabalho. Quantas vezes a gente não afunda? Só que ainda assim, Jesus resgatou. Jesus tomou a mão de Pedro e levantou ele de volta. Mas ainda assim eu falo para você, o Senhor está contigo. Ele te fortalece. Ele te capacita a viver o extraordinário da fé. Com ousadia, com autoridade. Depende de você tomar a posição certa. Fazer o que é necessário. Fazer aquilo que a fé oferece como possibilidade. Pela fé nós dizemos, tudo posso naquele que me fortalece. E se eu tudo posso, eu não vou afundar. Ah, mas Pedro afundou. Essa referência, Pedro, foi uma circunstância específica. Com certeza depois disso, se acontecesse novamente, de repente Pedro não teria esse mesmo questionamento, porque já teria tido uma experiência. Entenda, algumas experiências, as primeiras experiências que a gente vive na vida, são para nos preparar, com certeza, para coisas maiores. Então, amado irmão, a circunstância que você está vivendo não tem a ver com algo que queira te destruir. Não, é uma preparação. As lutas, as dificuldades, as adversidades, as barreiras, os nãos. O não nos prepara. Até mesmo o não de Deus. O não de Deus gera frutos. Porque muitas vezes a gente ora pedindo algumas coisas que não fazem parte do propósito. E os nãos de Deus nos posiciona. Porque quando Deus diz para não, ou quando Deus diz não para algo que pedimos a Ele, significa que aquilo não faz parte do processo que precisamos viver. E nos direciona a não investir mais nisso, que a gente já sabe que é um não que a gente tem. O não a gente já tem, a gente tem que buscar o sim. Mas tem coisas que não adianta buscar o sim para aquilo que Deus já disse não. Entenda, Deus tem coisas grandes para a tua vida, coisas maiores do que você pensa, porque Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. Ele vai fazer muito mais, só que dentro do processo, dentro do propósito que Ele tem para cada vida. Não adianta você pedir algo que não faz parte do propósito de Deus na tua vida. Deus vai te direcionar. A palavra dele diz que Ele opera em nós o que Ele vai efetuar segundo a sua boa vontade. Ele direciona a nossa vida. Ele não influencia em relação a manipular, na verdade. Ele não manipula os teus sentimentos, as tuas vontades, não. Ele te conduz à compreensão daquilo que te é necessário. Ele te guia ao amadurecimento para viver a plenitude do seu propósito. Deus não manipula ninguém. Ele é todo poderoso e não deve ser questionado, com certeza. Mas ainda assim, Ele nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança, com capacidade de fazer as coisas. Nós temos apenas que honrá-lo, nos sujeitarmos e obedecermos a Ele. Mas isso é uma escolha particular de cada um. Qual é a tua decisão? Você quer obedecer a Deus? Quer crescer na graça e no conhecimento e viver a plenitude da sua vontade? Vem para Cristo. Vem, através de Cristo, viver novidade de vida. Se entregue plenamente a Ele.
e deixe Ele te conduzir. Ele tem novidades extraordinárias para você. Eu ainda tenho muitas dificuldades, tenho sim, mas eu creio e confio que eu vou viver a plenitude do propósito. Eu vou viver bênçãos ainda que os meus olhos não viram e nem a minha mente alcançou. E nem os meus ouvidos ouviram, conforme a palavra diz. Eu não consigo alcançar com o meu entendimento, mas eu sei que eu vou viver o extraordinário da fé. Pela graça. Se você quiser viver essa vida abundante, vem para Cristo. E se precisar, conte comigo. Na minha assinatura tem todos os meus contatos. Precisar conversar, só chamar. Servo do Senhor Evangelista Marcos Presciliano, sempre à disposição. Pronto para servir. Com o pouco que eu tenho. Pouco de maturidade, pouco de experiência, para honra e glória do Senhor. Não sou rico, não sou próspero financeiramente, mas a graça do Senhor é sobre a minha vida. Ele é o meu pastor e nada me falta. Tenho luta sim, mas Ele supre as minhas necessidades. E pode usar a minha vida de repente para fazer um milagre na tua. Eu creio no poder da oração, amado irmão. Se precisar de oração, eis-me aqui. Amém? Que Deus abençoe. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, para que durmamos o sono do justo e tenhamos sonhos proféticos, em nome de Jesus. Que Ele nos abençoe extraordinariamente, que nos dê um ciclo pleno e próspero dentro do seu propósito, que se cumpra em nós toda a sua vontade e que venha o seu reino e seja feita toda a vontade do Senhor, sempre, em tudo, em nome de Jesus. Eu amo a tua vida, conte comigo, em nome de Jesus. Se precisar, só chamar. Ósculo Santo, Deus te abençoe, amado irmão e amada irmã, em nome de Jesus. A paz do Senhor.